nosso programa Sempre com Você. Gente, vocês viram que dica bacana que nós demos aqui? Vários tipos de pashmina, cachecol. A gente não sabe o que, né? Eu tenho tudo lá em casa e eu vou usando conforme... Eu adoro quando chega esse período. Aliás, eu até falei assim, gente, será que eu sou eu que gosto do inverno? Várias pessoas responderam pra mim que só. Eu gosto mesmo, eu acho que a gente fica... a gente consegue ficar mais elegante, mais arrumado, né? Pelo menos quando sai, não precisa ficar em casa, né? Então essa dica foi justamente para você poder aproveitar o que você tem aí na sua casa e poder passear ainda mais elegante com dicas aqui do programa Sempre com Você. E hoje, gente, estamos sabendo, o assunto latente agora é a reforma da Previdência. Então, nada mais justo do que ela estar aqui na semana seguinte, né, Ju? Pra gente bater aquele papo sobre reforma da Previdência. Juliane Penteado Santana tá com a gente aqui. Ela que é advogada previdenciarista, né? E vamos bater um papo, então, sobre tudo isso que tá acontecendo. Eu lembro que a gente, antes, você estava vindo, a gente estava conversando sobre, ainda tinha algumas alterações a serem feitas, né? E tudo mais. E ontem, o texto base foi aprovado. Foram 300 e poucos votos. 79 votos, 379 votos a 131. Contra. Exatamente. É uma diferença bem grande. Bem Na grande. verdade, para ser aprovado, precisa dessa diferença, né? Precisava de 308 para ser aprovado. Então, foi um número bem mais excessivo do que a gente imaginava. Agora, Juliana, então, está aprovada a primeira fase, texto base. O que isso significa? Significa que o texto... ele ficou fechado, vamos dizer assim, no que está lá dentro. Aquilo que está lá dentro desse texto é o que está fechado como o base para ser aprovado. Porque passou pelas comissões, depois de passado pelas comissões, foi para aprovação na Câmara. A Câmara aprovou em primeiro turno, né, em primeira votação, com esse número bem grande de votos favoráveis. E a ideia agora é que vá para o Senado. Né? Então, vai para o Senado, para eles ou chancelarem o que está ali, ou ainda ajustarem alguns destaques. Então, tem alguns destaques que são colocados, como, assim, avaliar alguns pontos que podem ser minimizados ainda para a reforma. Então, na verdade, é um texto base, mas que ainda não é o texto definitivo, que podemos dizer assim, não é ainda a reforma. Não é a reforma. Mas o que isso revela, Antonielli? Na verdade, só revela que a tendência, pelo caminhar das coisas, é que seja mantido nesses termos. Porque muitos destaques foram formulados na Câmara que foram rechaçados pelos congressistas, como, por exemplo, a que estabelecia melhores condições para os professores, por exemplo. Né? Os professores, o destaque para eles não foi aceito, eles não tiveram essa minimização dos efeitos da reforma. Então, o que a gente tem percebido, pelo menos o que aconteceu na Câmara, é que a tendência era aprovar aquele texto da forma como ele foi proposto, sem nenhuma alteração. Agora, indo para o Senado, ainda há uma chance. Qual que seria a chance? Caso a população se levantasse contra, caso a população se manifestasse efetivamente, caso a população contrariasse o que está ali, porque a única coisa que pode demover um congressista de votar contra direitos sociais é a manifestação popular. Foi assim que aconteceu na época da PEC 287 do governo Temer. Havia uma contrariedade muito grande da população. Então, o Congresso não tinha empatia do público para aprovar aquilo. E aí eles acabaram tanto que não aconteceu. Dessa vez, a gente percebeu o contrário. Me parece que a população aceitou e não quis ser contra a proposta, né? Foram às ruas, inclusive, né? Acatando a reforma da Previdência do Paulo Guedes. E isso enriqueceu ali o Congresso no sentido de votar favoravelmente, porque para eles o apoio popular era grande. A gente teve uma grande participação e, na verdade, a gente sabe que foi pela maioria, né, dos votos lá, mas o Maia parece que saiu, né, como aquele que conseguiu articular tudo muito bem para que fosse aprovado, sim, né? Sim, ele foi o grande articulador dessa proposta, certamente, com o apoio do governo, para que ela fosse levada a efeito do jeito que está. Agora, Juliana, para a gente poder saber, eu queria, assim, antes da gente entrar, eu quero saber depois a visão do IBDP,
né? Que você faz parte, inclusive. Mas antes disso, eu queria, assim, levar um pouco em consideração alguns pontos, né? Primeiro ponto, para quem tem em casa poder entender. A gente teve a questão que muita gente ficou assim, mas é muito comum isso acontecer, né? De, por exemplo, ministros serem exonerados do cargo para se tornarem, para voltarem a ser deputados e poderem votar nessa primeira fase. Isso é comum? Eu vou ser bem sincera para você, Antonielli. Eu não me lembro de ter visto uma situação como essa no cenário jurídico, político, nesse sentido. Não me recordo de ter visto algo assim. Me parece um pouco esdrúxulo e um pouco estranho. Mas eu não posso emitir um juízo de valor porque eu estaria sendo leviana. Mas me parece que é algo que foi para justificar a conduta, o anseio do governo de aprovar aquele projeto. Né? Que era uma preocupação, né? Eles queriam aprovar até antes de saírem agora para o recesso, né? Agora, Juliane, vamos abordar então alguns pontos específicos. Existiram muitos pontos que voltaram. Eu sei que, gente, os especialistas aqui, que nem a Juliane, ficaram meio assim, né? Atordoados, né? Porque todo dia tinha que estar lendo, todo dia tinha que estar muito bem informado, a gente está dizendo que a gente precisa ter adicional de insalubridade agora para quem é previdenciarista, porque não está fácil, não. Mas realmente, vai mudando, e principalmente para a gente que dá entrevista, que faz palestra, né? A gente tem que mudar slide, altera slide. Mas assim, a gente está conseguindo, ainda estamos aqui. Vamos falar um pouquinho então da questão da pensão para 50%, aposentadoria por invalidez de 60%. O que é essa alteração que houve? É que assim, hoje nós temos uma aposentadoria, 2 tipos de aposentadorias, né? A por idade ou a tempo de contribuição e a por invalidez que não é programada. A aposentadoria por invalidez, por não ser programada, ela não tem um cálculo que reduz a renda, ela tem um cálculo de 100%. Então, você não tem como prever o dia que você vai ficar incapacitado totalmente para um trabalho que você tenha atividade. Então, o cálculo é de 100%, faz a média aritmética, 100% daquilo. E isso, no regime geral, independe se você se acidentou no trabalho, se você se acidentou em casa para ficar com aquela incapacidade, se aquela doença tem ou não relação com o trabalho, tá? Com a proposta, isso muda. A proposta estabelece um mínimo de 60%. Se você tiver a sorte de se incapacitar com 40 anos de contribuição, aí sim você recebe 100%. Mas se você tiver o azar de se aposentar com 10 anos de contribuição, você vai receber 60% só da média aritmética. Então, isso pode gerar um déficit na vida da pessoa. Não é um déficit na previdência, é um déficit na vida pessoal. A renda cai demais e no momento da vida que é extremamente difícil, que a pessoa está incapacitada, né? Quando a gente fala de direito social é isso. É a proteção social. O estado da proteção social, o bem-estar social é isso. É você não pensar apenas no cunho econômico. Você busca outros momentos, outras rubricas, outras contribuições para suprir esse buraco. Não é tirar daquele que está incapacitado, vulnerável, de todos os aspectos, social, econômico e outros ônimos da vida, onde ele tem a única forma de garantir a sua subsistência vai ser cada vez menor para ele. Então, acaba que essa pessoa fica numa situação assim de sorte ou azar. Quando que ela vai ficar incapacitada? Ela já vai ter o azar de se incapacitar? Então, o azar vai ficar duplo porque a renda dela vai cair. Isso a gente questiona muito. A questão da aposentadoria por idade, tempo de contribuição, que fica uma só, na verdade, é 62 anos para a mulher, 65 para o homem, né? E uma renda começa com 60%, mas ela vai aumentando 2% a cada ano. Então, para se ter uma ideia, o que hoje, com 30 anos de contribuição, a mulher aposentaria com 100% da média, após a PEC, ela vai ter em torno de 82% da média. Então, ela tem que chegar aos 40 anos. Então, hoje, a meta é que todas as pessoas trabalhem 40 anos e contribuam por 40 anos. Lembrando que a gente tem um índice de desemprego altíssimo e a gente não viu que a reforma trabalhista melhorou essa situação. Nós temos 12 ou 13 bilhões de desempregados no país, fora os desalentados. As pessoas não têm condição de capacidade contributiva para manter a sua capacidade contributiva ativa nos cadastros do INSS.
Elas podem até trabalhar com alguma coisa, vende uma coisa, outra ali, produz algo, mas a capacidade contributiva, ela está um pouco além disso. E isso é o direito social também. O direito social, ele tem que preservar isso, dar condições para o cidadão trabalhar e também manter a sua contributividade. E isso a gente não vê também nessa proposta. Juliana, e como que fica a questão do BPC? Que, na verdade, a gente já falou disso aqui, né, em outros momentos. A gente falou da questão do valor de 400, diminuir para R$400. Teve alguma alteração nisso lá no texto? O texto, primeiro ele tirou o BPC. O relator apresentou, na época, na comissão especial, um texto em que ele tirou toda essa situação de BPC. Aí ele voltou para o texto num complemento, lá aos 15 minutos do segundo tempo, para essa votação que foi semana passada, né? Passaram a madrugada votando, continuaram no outro dia e votaram o texto, que foi o texto da comissão especial. Nesse texto, incluiu de novo o BPC. E como que ficou? Vai ter uma renda per capita. O que ele altera ali? Na regra atual, para as pessoas entenderem, na regra atual, o BPC é de um salário mínimo para deficiente ou idoso acima de 65 anos que comprove a sua situação de miserabilidade ou vulnerabilidade econômica. A lei específica é que regulamenta lá, essa renda tem que ser de 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, por cabeça na casa. Então, numa residência que tenha 4 pessoas, uma pessoa recebe um salário mínimo, dividido por 4, vai dar em torno de R$250, certo? Então, aí já não dá mais para receber outro LOAS ali, outro BPC ali naquela família, porque já está dentro do limite. Isso, ao longo dos anos, foi quebrado pela jurisprudência. O judiciário veio e falou, olha, isso está inconstitucional. Não dá para a gente basear a miserabilidade num conceito tão restrito como esse. Precisamos relativizar. Isso se sedimentou, ficou pacificado. Então, judicialmente, já estava se conseguindo, e até administrativamente mesmo, nas juntas de recurso, Conselho de Recurso do INSS, já estavam acolhendo esse entendimento. Com a PEC, indo isso para o texto da Constituição, o juiz já fica mais engessado para fazer essa relativização. Já não tem mais a amplitude de entendimento, porque vai ficar no texto constitucional, 1/4 do salário mínimo. Então, quando a gente diz que o BPC vai ficar muito mais difícil de ser conquistado, é nesse sentido. Enquanto hoje a gente tem argumentos de flexibilizar isso, demonstrando a questão da miserabilidade num contexto mais amplo daquela família, agora vai ficar um pouco mais restrito. Então, se alguém receber R$1.000 dentro de uma casa, uma família com 4 pessoas, esses R$1.000, ela não poderá mais, se tiver um deficiente, um deficiente nessa casa, mas um que recebe 1.000, com 4 pessoas, pelo texto constitucional, ela fica fora. Na verdade, a gente chegou de falar sobre isso. Significa aquela questão de não ter 2 aposentadorias na mesma casa? Não. E agora reduzida? Ou é diferente? É diferente. Porque tem essa questão. O BPC não é aposentadoria. A aposentadoria é quando existe uma contribuição. Ela é uma prestação previdenciária. O BPC é um benefício assistencial, que ele vem da assistência social, não da previdência. Porém, como... por uma questão de logística, é o INSS que paga, é o INSS que avalia, porque não tem um departamento da União que cuida do BPC, no Ministério da Assistência Social, não tem isso. Então, ficou-se por uma questão de logística que o INSS faz. Acaba que as pessoas confundem isso com aposentadoria. Tá? Não é aposentadoria. Tanto é que não tem 13º, não se pode fazer aqueles empréstimos consignados, tem algumas exceções aí que estão fazendo, mas não pode fazer, né? Não gera pensão por morte, porque o intuito do BPC é garantir um auxílio para essa pessoa que está exatamente viver, né? Na situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele não teve condição de contribuir na vida, né? Ou ele é um deficiente, ele já nasceu assim, ele não vai ter como se sustentar, e a família que o tutela desse deficiente, por exemplo, ele não tem condições de manter. Então, é o caso dessas crianças que nascem, às vezes, com algumas deformidades, doenças graves que o incapacitam, e aí a família, por ser carente, consegue conquistar um BPC. Se tiver o pai dessa criança, ele receber R$1.000, possivelmente essa criança não terá direito ao BPC. Agora, Juliana, existe uma possibilidade de considerar nula uma aposentadoria que já foi concedida ou que venha a ser sem contribuição, ou seja, não contribuir, acabou? Isso aí é um ponto
muito importante pelo seguinte, tem lá um artigo que foi incluído nesse texto, que é a possibilidade de anular aposentadorias já concedidas na seguinte forma. Por exemplo, você é uma servidora pública que já está aposentada há algum tempo, mas que lá atrás você conquistou o direito de averbar determinado tempo na sua vida contributiva para somar esse tempo e se aposentar no serviço público, tá? Na época que você fez isso, não havia impedimento, você podia fazer, a legislação ela era mais solta com relação a isso, então possivelmente você utilizou lá atrás um tempo que às vezes não tinha contribuição da sua parte, por exemplo, você era uma autônoma, fazia algum tipo de contribuição. Mas usou o tempo para aposentar. Mas você usou o tempo para aposentar. Uhum. Ok? Então você usou porque era permitido na época, tá? Na época podia. E aí você foi e conquistou sua aposentadoria. Aí você está uns 10 anos aposentada já, recebendo a sua aposentadoria, passa a PEC. Suponhamos que passe essa PEC e aí o governo vai fazer uma auditoria com isso aliado ao quê? A Lei 13.846, que eu já falei, foi a MP do Pente Fino, já vim aqui falar sobre isso, e que foi transformada em lei, e essa lei autoriza o INSS a fazer uma varredura em todas as aposentadorias, tá? Aliar várias outras tipos de fraudes que eles vão buscar. Essas pessoas que têm aposentadorias concedidas nessa situação poderão ter as suas aposentadorias anuladas porque não houve a contribuição daquele período lá atrás. Isso, na nossa opinião, fere uma coisa chamada direito adquirido puro. E é retroagir para prejudicar o indivíduo. Então, isso é gravíssimo porque a gente não sabe ainda, está lá no texto, né? A gente viu que está no texto, e não tem houve esse mudança. artigo. Não, ele foi incluído, inclusive, depois com o relator. Isso não estava no texto original, depois ele foi incluído. Ou seja, nós não sabemos ainda. Se isso vai ser mantido, pode ser que seja retirado no Senado, pode ser, né? Mas até o que a gente vê falar, nós não estamos vendo movimentações. Nos debates do Congresso, nós não percebemos que a maioria dos congressistas não se atinham aos pontos do texto. A maioria dos debates eram na questão de polarização entre esquerda e direita. Não havia dentro dos debates dos deputados ali uma fala com algumas, claro, guardadas as devidas proporções de alguns, realmente preocupada com o que estava no texto. Me parece que muitos deles não sabiam, nem tinham lido esse texto. Agora, Juliana, até para a gente encerrar, o que o IBDP tem a dizer sobre isso? O IBDP vai continuar lutando, incansavelmente, como a gente vem fazendo. Infelizmente, sabemos que talvez essa luta será em vão, mas a gente vai continuar tentando, pelo menos esclarecendo a sociedade, esclarecendo as pessoas, promovendo os debates que forem necessários, fazendo o que for possível, né, dentro do nosso campo de atuação, no cunho do esclarecimento mesmo do que é ali, o que contém o texto. Né? Estamos buscando a quem quiser nos ouvir. A quem quiser nos ouvir, nós estamos indo onde nos chamarem, nós vamos. Agora, a proposta, como eu disse, passou na Câmara, em agosto vai para o Senado. E se ficar do jeito que está, essa proposta deve ser aprovada provavelmente até final de agosto. E aí teremos já de imediato uma nova regra previdenciária que vai afetar a vida de todos os brasileiros. Então, cabe às pessoas agora buscarem realmente entender o que é esse texto. Buscarem saber de verdade o que afeta, o que são esses requisitos novos, o que vai mudar na sua vida, o que vai mudar na sua aposentadoria e no seu futuro. Não só no nosso próprio, mas dos nossos pais e principalmente dos nossos filhos, né? Que vão pagar essa conta mais alta ainda. Juliane, obrigada. Eu acho que a gente vai se ver ainda, né? Possivelmente. Alguns dias aí ainda, até tudo isso ser aprovado e a gente ver, né? O BDP também vai atrás dessa questão também, né? Da aposentadoria nula, né? Sim, estamos tentando, vamos ver. Assim, a gente não tem meios de combater, porque é um instituto jurídico-científico, né? Mas a gente tem uma comissão parlamentar que atua lá dentro, tenta se manifestar nas audiências, mas é que agora não tem mais audiência pública.
As audiências públicas acabaram, isso foi na fase de comissão, tal. Agora é com Câmara e Senado. Agora é direto com eles. Gente, sabe onde tem informações? No site da Raiz Centeno, vai aparecer pra gente aqui no GC, tem .com.br, arraizecenteno.com.br, né, Juliane? É. Então, é só entrar lá, tem vários artigos, a Juliane, a Priscila, a Caroline, né? Todo mundo escrevendo lá, tirando várias dúvidas sobre essa questão, tá bom? É bom que a gente se informe, né, Juliane? É, exatamente. Pra gente ficar atento importante daquilo se que informar. vai ser dado e aquilo que vai ser retirado de nós. Vamos ver a nossa frase do santo de hoje, então? Deveis esforçar-vos ao suprir aos que os outros faltam, pois Deus vos fez particular graça de tal vocação e de tais propósitos. Santo Inácio de Loyola. Vamos sortear então agora, gente, o nosso fone de ouvido, um brinde da Workstation pro programa Sempre com Você. Vamos lá então, vamos lá. Quem vai ganhar o nosso brinde de hoje? Vamos lá ver. É o Isaías Ávila de Paula, do Jardim Veraneio. Isaías Ávila de Paula, do Jardim Veraneio. A Catarina vai entrar em contato com você, tá bom? Para como você pode fazer para retirar esse fone de ouvido. E amanhã nós estaremos aqui, vai ter peça de teatro para nós aqui, é isso mesmo, e eu te espero, claro, às 1h45. Beijo grande, Deus abençoe vocês e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.